Global Risk Meeting. Nós estamos aqui nesse incrível evento falando sobre esse assunto bastante delicado que é risco. Eu estou aqui com o Dr. Renato Opsblum, um dos maiores especialistas em direito digital do Brasil. Tudo bem, Renato? Bem, você? Gostou do painel que a gente teve ali? Muito interativo, inclusive com a presença da Cristina, falamos um pouquinho dos riscos, com o direito norte-americano, o ransomware, questão do cloud, enfim, aí foi bem quente, né? Renato, risco é uma coisa cada vez mais presente na vida das empresas. E o risco está sendo muito associado às questões dos ataques digitais e dos ataques cibernéticos que estão acontecendo. Quais são as suas recomendações para as empresas lidarem com essa questão de risco? Marcelo, acho que o risco cada vez mais é algo que tem que ser interpretado, mitigado e gerido. Principalmente o risco legal que hoje envolve não só a parte contratual, as garantias, especialmente quando a gente fala de cloud, mas a questão também da própria internet, um vazamento de uma informação, a extraterritorialidade, a própria percepção hoje, que é muito difícil você conseguir acompanhar a evolução tecnológica, a legislação, que muitas vezes é falha. Enfim, existe hoje em torno do compliance, que até está na moda, um termo hoje muito comum, existe uma dificuldade de você conseguir equalizar o nosso dia a dia, o comportamento corporativo das empresas, o dia a dia tecnológico, a dependência de sistemas, dispositivos, com a evolução ou até desevolução legal. E aí nós temos que fazer enxertos, procurar aí os casos, os precedentes, as decisões, a jurisprudência, não só brasileira, mas também do mundo inteiro, colocar isso tudo no pote, mexer e tirar a conclusão, fazer o que a gente chama de opinião legal. Então, novamente, hoje nós não temos mais fronteiras, o risco ele é real, é permanente, deve ser encarado dessa forma, sempre com um grupo multidisciplinar, temos que ter jurídico, técnico, decisivo, diretoria, todo mundo ao mesmo tempo, e lembrando que isso é muito dinâmico, então as decisões têm que ser tomadas em tempo real, com muito mais profundidade, ou seja, nós teremos menos tempo para decisões mais apuradas, né, mais acuradas inclusive, mas na mesma circunstância, lembrando desse dinamismo todo, ou seja, algo que muitas vezes tem uma decisão X, pode ter uma repercussão Y e muitas vezes essa repercussão pode ser irrecuperável. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter a especialização, temos que ter a conscientização do risco e temos que tentar estar compliant dentro das melhores práticas possíveis, técnicas e legais. Você lida bastante com muitos casos, muitas coisas. Você tem alguma história emblemática que realmente colocou em risco alguma empresa que estava operando ou lançando algum produto, algum tipo de transação que não podia ser divulgado e acabou acontecendo isso e gerou algum tipo de litígio? Infelizmente, são várias situações que acontecem, desde o ponto de vista do ataque, o ataque externo e interno, você conseguir muitas vezes colapsar o sistema. Tive situações em que todo o mainframe da companhia, todo o sistema da companhia ficou offline durante algum tempo. Isso é altamente prejudicial, uma série de danos foram causados, a pessoa foi identificada, as pessoas foram identificadas e responsabilizadas dentro dos seus limites, é claro. Você até pode ganhar aí milhões de indenização, mas se as pessoas não tiverem patrimônio, você não vai ter como recuperar. Mas situações dessa, da falha na operação, a partir de um ataque direcionado, o vazamento de informações, que vem muitas vezes de dentro para fora, isso até voluntariamente, dolosamente, um funcionário, ex-funcionários, até concorrentes, que obtêm essas informações sigilosas, campanhas de produtos que serão lançados, ou até projetos. Esses projetos são divulgados, são expostos na internet e acabam prejudicando, e como prejudicam, não só a imagem da companhia, mas estratégias efetivas de marketing também. São dois fatos que a gente traz aqui para ilustrar, que infelizmente são cada vez mais corriqueiros e que devem ser administrados por essa equipe multidisciplinar com ações em tempo real, seja na identificação, seja na gestão daquilo que foi divulgado, infelizmente, e na tentativa até de remoção ou diminuição da repercussão desses fatos ilícitos indevidos. E a gente tem visto bastante a adoção dos serviços em nuvem. E o pessoal do outro lado ali pode pensar que adotar serviços em nuvem muitas vezes não é a maneira mais segura. No entanto, a gente sabe muito bem que as empresas que investem na nuvem, obviamente que elas estão preocupadas com a segurança, elas estão fazendo todos os updates, etc. Quais são os pontos principais que uma empresa precisa levar em consideração quando ela está contratando serviços em nuvem? O cloud é reversível hoje, né? Mas é importante lembrar sempre. É claro que existe esse investimento, talvez a preocupação primária das empresas de cloud é manter a integridade e também a disponibilidade. E lembrando que existem obrigações de ambos os lados. A empresa que está acessando ela vai precisar ter um acesso à internet para poder chegar no cloud. E por outro lado eu vou ter que ter um mínimo de proteção para aquele prestador de serviços de cloud. A garantia, a preocupação, eu diria que a maior fonte, a fonte principal do ponto de vista legal é o contrato. A empresa que vai usar o cloud tem que fazer um bom contrato, tem que estabelecer boas garantias, tem que
prever qual legislação será aplicável, sempre lembrando que essa previsão pode não ser aquela efetiva, mas esse cuidado tem que ser tomado. A execução da obrigação, verificar onde fica a sede da companhia que está prestando o serviço de cloud, lembrar que outras leis podem ter aí um impacto importante na eventualidade de ter que se obter uma informação que esteja localizada em outro país. Então, o legal hoje da empresa tem que fazer um exercício de convalidar todos os impactos e consequências que podem envolver outros países e suas respectivas leis e tentar reduzir isso o máximo possível no contrato, lembrando que litígios oriundos desses contratos é sempre melhor que sejam resolvidos por câmaras de arbitragem. Muito bom, obrigado pela entrevista, Renato, e a gente segue aqui direto do Global Risk Meeting em São Paulo.